Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de redes de distribuição do S4, Técnica em Eletrotécnica, IFCE Campus Cedro, Ceará, Brasil, semestre 2020.2, dando continuidade ao nosso conteúdo de redes de distribuição. Hoje nós vamos falar sobre as estruturas secundárias, lembrando que na aula passada nós concluímos todos os tipos de estruturas primárias existentes nas redes de distribuição de energia elétrica. As estruturas utilizadas nas redes trifásicas, na rede bifásica e na rede monofásica ou monofilar com retorno por terra ou monofásica com retorno por terra, as assim chamadas redes MRT. E aí, encerradas essas estruturas de média tensão, as estruturas primárias utilizadas para dar sustentação aos condutores da rede de média tensão, passaremos agora a falar sobre as estruturas secundárias. As estruturas secundárias, que são as estruturas que sustentam os condutores, aqueles condutores que saem do secundário dos transformadores e vão até as unidades consumidoras que são abastecidas em tensão secundária de distribuição. Essas estruturas secundárias são constituídas por isoladores e armações que os sustentam, além de outros tipos de ferragens e equipamentos, como caixas de proteção, caixas de distribuição, alças pré-formadas, laços pré-formados, abraçadeiras e etc. Elas são utilizadas nas redes secundárias de distribuição, que no caso aqui da nossa concessionária, no estado do Ceará, é de 380 trifásico, 220 volts monofásico, destinado ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras de baixa tensão. Os condutores utilizados nas redes de distribuição de baixa tensão, como eu já havia falado para vocês, quando a gente falou de condutores, são os condutores multiplexados ou pré-reunidos, que são constituídos de vários cabos isolados e entrelaçados entre si. Por exemplo, um condutor pré-reunido ou multiplexado monofásico, ele vai ser constituído de um cabo de 25 milímetros mais outro cabo de 25 milímetros, ambos isolados e entrelaçados entre si, sendo que um será o cabo fase e outro será o cabo destinado a neutro, tá certo? E cabos trifásicos, nós temos outras variedades de espessuras de condutores. O menor que nós temos é o cabo trifásico, com 3 fases de 25, mais o neutro de 50 milímetros, tá? Passando pelo cabo trifásico de 50, de 95, onde todos têm um neutro de 50 milímetros, e o cabo de 150 milímetros quadrados de espessura, trifásico, por um neutro de 70 milímetros. Por que é que eu fiz questão de destacar aqui o neutro? Porque como são cabos multiplexados, cabos pré-reunidos, né, como é que eles são fixados aos isoladores? São os 4 cabos que são amarrados no isolador? Na verdade, não. Na verdade, o cabo que é utilizado para fixar essa estrutura, né, pré-reunida ao isolador é o cabo de neutro, tá certo? Então, nós temos aí neutros de 25 milímetros, neutro de 50 e neutro de 70 milímetros. Lembrando que todos estes condutores, tá, são condutores isolados. Não se utiliza mais condutores nus, sem isolamento nas redes de distribuição de baixa tensão. Na média tensão, sim. Na baixa tensão, não. Toda baixa tensão é isolada. Isso não significa dizer que não existem mais condutores nus sendo utilizados na baixa tensão. Ainda tem muitas baixas tensões, principalmente essas mais antigas, né? Tem muita baixa tensão que ainda utiliza condutor nu. Mas toda vez que uma rede nova é construída, ou toda vez que uma rede existente é reformada, passa a se utilizar nessa rede condutores pré-reunidos ou condutores multiplexados, tá certo? São condutores isolados, ok? Bom, estes condutores que são utilizados nas redes de distribuição de baixa tensão, por serem condutores isolados, têm um peso maior do que condutores nus. Os condutores nus são mais leves que os condutores isolados, obviamente, porque nos condutores isolados nós temos o material isolante, que aí vai pesar e vai influenciar diretamente no peso, na massa desse material que é o condutor. E aí, o próprio padrão de construção da Enel
limita o distanciamento entre os postes, seja numa rede monofásica, seja numa rede trifásica, de 40 metros, tendo uma tolerância de que se chegue, né, até os 45 metros. O vão padrão é de 40 metros, tá ok? Podendo chegar no máximo a 45 metros. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma rede de distribuição, tem que fazer uma extensão de uma rede de baixa tensão para atender uma unidade consumidora, e essa extensão de rede, para chegar até o cliente, tem uma distância de 86 metros. Se você usar dois vãos de 40 metros, você não vai atender aquela unidade consumidora, a rede não vai chegar até lá, porque dois vãos de 40 metros dá 80, e aí a distância é de 86 metros que eu quero alcançar. Então, eu vou colocar dois vãos de 40 metros e mais um vão de 6 metros para atender esses 86 metros, não é muito viável, né? Eu vou estar gastando um poste aí sem necessidade. Eu posso, por exemplo, colocar dois vãos de 43 metros, atingindo aí 86 metros e atendendo ao cliente, utilizando dois postes ao invés de utilizar três. Agora, por exemplo, se eu tenho uma distância de 100 metros a ser atendida, aí não tem jeito, né? Mesmo que eu coloque dois postes, dois vãos, né, com uma distância de 45 metros, vai dar 90, não chega ao 100 que a gente vai atender. Então, eu posso colocar três vãos de 30 e poucos metros para atingir esses 100 metros de distância para atender aquela unidade consumidora, tá? O vão padrão é 40, isso significa dizer que ele pode ser que ele não possa ser menor que 40 metros. Eu posso, por exemplo, colocar dois vãos de 40, ou melhor, eu posso colocar dois vãos de 35 e um de 30 metros para atender essa distância aí de 100 metros, tá certo? O que não pode é ultrapassar os 45 metros de forma alguma, tá? Quando eu tenho ainda um condutor ainda mais espesso, com a bitola ainda maior, ou seja, cabos de cobre acima de 16 milímetros quadrados de espessura para cabos de cobre, tá certo? O vão, ele deve ser de, no máximo, 35 metros, tá certo? No máximo, de 35 metros. Então, o vão padrão para condutores de até 16 milímetros de cobre, tá certo? E acima de 25 milímetros quadrados de espessura no alumínio é de 40 metros, esse é o vão padrão. Podendo chegar no máximo a 45. Quando eu tenho condutores em cobre, que são maiores de 16 milímetros quadrados, a distância entre um poste e outro não deve ultrapassar 35 metros. Então, se eu tenho numa mesma rede, passando uma rede de baixa tensão e logo assim uma rede de média tensão, qual é a regra que eu vou utilizar para espaçar os postes, para medir a distância de um vão para outro? Vai ser a regra dos condutores de baixa tensão, tá certo? Porque se eu for obedecer os vãos lá da média tensão, a minha baixa tensão, que vai ser instalada na mesma posteação, vai acabar pesando muito para esses postes, inclinando-os ou até mesmo quebrando os postes. Por exemplo, num vão de média tensão, eu posso ter 100, 150 metros de distância de um poste para outro. Isso é inimaginável, é impensável para uma rede de baixa tensão, com o condutor pré-reunido, com condutor multiplexado, que pesa bastante, não tem condições de ter um vão sequer de 50, 60 metros desse condutor, que é muito peso, tá certo? Bom, e aí, estes condutores multiplexados, pré-reunidos, vão ser instalados nos postes com auxílio das estruturas secundárias propriamente ditas, tá? Que são várias, tá? E eu trago para vocês apenas a lista de algumas delas. Olha, nós temos a estrutura chamada S1, que é uma estrutura de armação secundária com um estribo, para que seja afixado um isolador roldana. A S2 é uma estrutura de armação secundária com dois estribos, para que sejam instalados dois isoladores roldana. Nós ainda temos a estrutura de secundário pré-reunido de laço pré-formado, que serve para fixar o condutor no isolador. Esse carinha que está aqui na nossa imagem, esse aqui é a imagem de um laço, ok? Nós temos também as alças, que servem para fixar os condutores aos isoladores. Então, uma alça que é utilizada em uma rede de baixa tensão de secundário pré-reunido, recebe a nomenclatura de SP-alça. E aqui nós temos a imagem de uma alça, tá certo? SP-alça. Nós temos também as caixas de distribuição, nós temos os aterramentos, e nós também temos as estruturas necessárias
para instalar os transformadores, ok? A gente vai falar um pouco, primeiro, das estruturas S1 e S2. As estruturas S1 e S2 indicam a quantidade de isoladores Roldana e armação secundária, e armação, as ferragens necessárias para fixar estes isoladores ao poste. Eu também posso ter mais de 2 isoladores Roldana em um único poste, tá certo? E aí a nomenclatura dessa minha estrutura também vai seguir de acordo com a quantidade de isoladores Roldana que eu vou ter instalado nesse poste. Então, se eu tenho 3 isoladores Roldana, essa estrutura secundária vai se chamar S3. Se eu tenho 4 isoladores Roldana, essa estrutura secundária vai se chamar S4. E assim por diante, tá certo? Essa estrutura secundária é toda a armação que corresponde, necessária à instalação do meu isolador. Quando a gente estava estudando isolador, a gente viu isso. Deixa eu voltar aqui para o slide, que a gente estudou isoladores, para que vocês possam ver melhor essa imagem dessa estrutura, dessa armação secundária, tá? Cadê? Onde é que eu falo de isoladores? Isso aqui. Eu falo de isoladores, ó. Para cá, tá aqui, ó. Lembra do nosso isolador Roldana? Pois bem, né? Essa aqui é uma S2, tá vendo, ó? É uma estrutura de armação secundária com todas as ferragens necessárias para instalar 2 isoladores Roldana. Se eu tenho uma estrutura com 3 isoladores, vai se chamar S3. Se eu tenho uma estrutura com 4 isoladores, vai se chamar S4. Aí vocês podem estar se perguntando, mas quer dizer, professor, que isso daí, esses números 1, 2, 3 e 4, que vem depois da letra S, a letra S que significa e que vem de secundário, né? Não tem o mesmo significado que nas estruturas de média tensão? Exatamente, não tem o mesmo significado. Nas estruturas de média tensão, o numeral 1 indica que é uma estrutura tangente, o numeral 2 indica que é uma estrutura de pequena deflexão, o 3, que é uma estrutura de ancoragem, e o 4, que é uma estrutura de encabeçamento, uma estrutura de amarração, tá? Esses tipos de estrutura, de encabeçamento, de amarração, tangente, vão receber outro tipo de nomenclatura na baixa tensão, que a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, que não é através de numerais, tá certo? Como na média tensão. O numeral utilizado aqui para nomear, para indicar a quantidade de isoladores Roldana, vem acompanhado da letra S aqui na baixa tensão. Então, S1, apenas um isolador Roldana. Por exemplo, aqui nessa imagem do lado esquerdo, a gente tem uma armação, uma ferragem para a instalação de uma S1, que aqui no caso vai caber apenas um isolador. Já nessa daqui do lado, ó, a gente tem a imagem para a instalação de 2 isoladores. Onde é que esse isolador vai ser instalado? Bem aqui, ó, vou pintar aqui o isolador. Então, vem um isolador aqui, ó, e outro isolador aqui, o isolador Roldana. Essa da foto, que tem logo aí no centro do nosso slide, está instalada no poste com auxílio de uma fita metálica. Só que isso aqui não é comum, tá? Ela está aqui apenas para uma simples demonstração. Essas armações secundárias são instaladas ao poste não com auxílio de uma cinta metálica, mas sim com auxílio de parafusos. Tanto é ó, que bem aqui eu tenho os furos ó, nessa estrutura necessários para fixação ao poste por meio de parafuso. Vocês podem visualizar tanto nessa imagem que eu acabei de circular, como nessa imagem aqui da esquerda, tá vendo? Ó? Esse furo aqui é onde vai ser colocado o parafuso para fixar a estrutura. Os parafusos utilizados para fixar as armações secundárias aos postes são de pelo menos 3 comprimentos. Tem um parafuso de 200 milímetros ou 20 centímetros, tem um parafuso de 250 milímetros ou 25 centímetros, e tem um parafuso de 300 milímetros ou 30 centímetros. Cada um desses parafusos também vai influenciar na nomenclatura da minha estrutura secundária, tá certo? Obviamente, quanto mais grosso o poste, maior, né, mais comprido vai ter que ser o meu parafuso para fixar esta armação secundária no poste, ok? Se é um poste mais fino, eu vou utilizar, por exemplo, um parafuso de 200 milímetros.
Se é um poste intermediário, eu vou utilizar um parafuso de 250 milímetros. Se é um poste mais grosso, eu vou utilizar um parafuso de 300 milímetros. Exemplo de um poste mais grosso, um poste 1000, um 1012, por exemplo. Se eu for colocar uma baixa tensão no 1012, muito provavelmente eu vou precisar utilizar um parafuso de 300 milímetros. Se eu for instalar uma armação secundária num poste 610,5, por exemplo, um parafuso de 250 milímetros é suficiente. Agora, se eu for instalar uma baixa tensão num poste 150 10,5 ou num poste 159, um parafuso de 200 milímetros é suficiente para implantar, né, para instalar essa armação secundária. Então, recapitulando, se a minha estrutura, se a minha armação secundária tem 2 estribos, tem 2 isoladores Roldana, ela vai se chamar S2. Se tem apenas um isolador Roldana, né, aqui não aparece o isolador, né, nessa estrutura aqui, mas se aparecesse, né, iria se chamar S1. Se eu tenho 4 isoladores Roldana nessa estrutura, S4, tá certo? E tem estruturas que eu vou ter até mesmo 5 isoladores Roldana, e aí vai se chamar S5, tá certo, minha gente? Bom, mas como eu estava dizendo para vocês, os nossos isoladores Roldana são fixados aos postes com auxílio desses 3 tipos de parafusos existentes, pelo seu comprimento. O parafuso de 200 milímetros, que na nomenclatura da estrutura vai receber a letra N. O parafuso de 250 milímetros, que é um parafuso que vai receber a letra A, e o parafuso de 300 milímetros, que vai receber a letra B. Então, suponhamos que eu tenho uma estrutura, né, secundária com 4 estribos. Qual é que vai ser o nome dessa estrutura? S4. E aí eu preciso fixar essa S4 em um poste 1012, por exemplo. Um poste 1012 é um poste mais grosso. Então, eu vou precisar de um parafuso mais espesso. Qual parafuso que eu vou utilizar? Vou utilizar um parafuso de 300 milímetros. Se é um parafuso de 300 milímetros, então a nomenclatura dessa minha estrutura vai ser S4B. Tá certo? Outro exemplo. Suponhamos que eu precise instalar uma estrutura com 2 isoladores Roldana no poste, tá certo? Só que esse meu poste é um poste, sei lá, 610,5. Para um poste 610,5, eu vou instalar a minha S2, pois tem apenas 2 isoladores Roldana, utilizando um parafuso de 250 milímetros. Então, a nomenclatura dessa minha estrutura secundária vai ser de S2A, tá certo? Bom, e também há situações em que, numa mesma estrutura, eu posso aproveitar um parafuso que atravessa o poste de um lado para outro e colocar uma outra estrutura. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, só um instantezinho. Bom, suponhamos que eu tenho aqui o meu poste, tá certo? Poste bem retinho, né? Tá aqui o meu poste. E eu preciso instalar uma armação secundária de um lado e do outro do poste. Então, de um lado, eu vou instalar aqui uma armação secundária. Eu vou desenhar aqui essa armação secundária, bem simplesinho, tá? Aqui é a minha armação secundária. Aqui é onde vai o isolador, tá certo? Que pega um isolador, pega 2 isoladores. Me desculpem pelo desenho, é o que eu tenho para o momento, tá? Então, tá aqui, 2 isoladores. Eu vou fixar esta estrutura secundária aqui com um parafuso de 250 milímetros, por exemplo, tá? Esse parafuso de 250 milímetros, ele vai fixar aqui em um dos furos, tá certo? Aqui, ó. Ele vai atravessar o poste, ok? E vai ficar um pouco passando aqui do poste, ó. São 2 parafusos, vou colocar aqui 2 parafusos. Aqui é a cabeça do meu parafuso, aqui o parafuso atravessa o poste. Tudo isso aqui eu estou desenhando no cursor do mouse, tá? Então é feito na mão, pessoal. Entendam aí, por favor. Perdoem a qualidade pela qualidade do desenho. E aí esse meu parafuso passou o poste, tá? E eu posso aproveitar esse parafuso para fixar uma outra estrutura secundária do outro lado do poste, aproveitando o parafuso da primeira estrutura secundária. Então, eu vou fazer isso, né? Eu vou desenhar aqui uma outra estrutura secundária, que eu também vou dizer que vai ser uma S2, tá certo? Tá aqui, ó. Vou desenhar aqui a minha S2, utilizando esse parafuso aqui do poste. Passa para cá, ó. Isso aqui.
bem desenhadazinha. Está aqui também com 2 isoladores Roldana. Essa estrutura aqui secundária, pessoal, ela não utilizou nenhum parafuso. Não utilizou um parafuso somente para ela. Ela utilizou um parafuso compartilhado. Ela se complementou à estrutura do outro lado do poste. Essa estrutura, ela não vai se chamar S2N, S2A ou S2B. Não. Essa estrutura que aproveitou o parafuso da outra estrutura, vai se chamar S2C. Por que esse C? Esse C é de complementar, que é uma estrutura sem parafuso. Ela se complementa a outra estrutura. Essa estrutura aqui do outro lado do poste, que tem um parafuso próprio, ela vai se chamar S2, eu disse que é um parafuso de 250 milímetros, né? S2A, tá certo? E aí, esse A é justamente por causa aqui, ó, desse tipo de parafuso de 250 milímetros, parafuso tipo A, tá certo? Então, como é que vai ficar a nomenclatura desse meu poste? Suponha que esse poste aqui seja um poste 309. Então, a nomenclatura desse poste vai ficar, aqui é um poste 309, onde tem instalado nele uma S2A e espaço S2C. É um poste 309, S2A, S2C. S2A, porque há uma armação secundária de 2 isoladores Roldana com um parafuso de 250 milímetros. E S2C, porque do outro lado tem uma estrutura complementar de armação secundária para 2 isoladores Roldana. Ok? Por exemplo, né, vamos aqui para o nosso exemplo. O que é uma S1N? Uma S1N é uma estrutura de armação secundária de um estribo, ou seja, para colocar um isolador Roldana, com parafuso de 200 milímetros. Por isso aqui a letra N. S2A. S2A é uma armação secundária de 2 estribos, ou seja, para colocar 2 isoladores Roldana. E recebe a letra A porque ela é fixada ao poste com um parafuso de 250 milímetros. E o que é uma S2C? Uma S2C é uma estrutura de armação secundária para colocar 2 isoladores Roldana, só que ela não usa parafuso. Ela se complementa a outra estrutura que tenha parafuso, e aí a nomenclatura dela vai ser S2C. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu espero que eu tenha sido claro aí nessa demonstração para vocês, tá bom? É um conteúdo novo, mas essa nomenclatura aqui, vocês podem ver que é até um pouco mais simples de compreender do que aquela lá das estruturas primárias. Essas estruturas se combinam, tá, para formar as estruturas tangenciais da baixa tensão, as estruturas de ancoragem da baixa tensão, as estruturas de derivação, as estruturas de encabeçamento da baixa tensão. Elas se combinam e vão formar essas estruturas, tá bom? E a gente vai ver daqui a pouco como é que fica a nomenclatura dessas estruturas quando está em tangente, quando está em derivação, quando está em ancoragem, quando está em encabeçamento ou amarração, tá bom? Bom, mas essa aqui é a nomenclatura que designa as armações necessárias para fixar, para dar sustentação aos isoladores, que, por sua vez, vão segurar os condutores. Mas não é somente isso que a gente vai encontrar como estrutura secundária. Existem outras também. Por exemplo, para segurar os condutores aos isoladores, a gente vai precisar dessas ferragens pré-formadas, tá, que a gente chama de ou alça pré-formada ou do laço pré-formado, tá? O laço pré-formado, ele vai ser utilizado quando a rede estiver passando tangencialmente pelo poste. Aqui na nossa imagem, o laço ele está inclinado, tá certo?
mas, claro, ele não vai estar inclinado, deitadinho assim, ele vai ser instalado reto, tá bom? Então, o isolador roldana vai ficar justamente aqui, ó, nesse miolinho aqui do laço, ok? E vocês podem verificar que o laço, que é pré-formado, né? Ele é pré-formado com este formato aí, que se encaixa perfeitamente, né? Se entrelaça perfeitamente ao condutor. No caso, o cabo de neutro do condutor. E tem uma espessura específica, tá? O laço para fixar um neutro de 25 milímetros vai se chamar SP laço 25. Um laço para fixar um condutor neutro de 50 milímetros vai se chamar SP laço 50. De onde é que vem esse SP? É de São Paulo, capital? Não. Esse SP é a sigla para secundário pré-reunido, tá? S secundário, P pré-reunido. Então, o que é um SP laço 25? Um SP laço 25 é um laço pré-formado para uma rede secundária pré-reunida para um condutor neutro de 25 milímetros de espessura. O que é uma SP alça 50? Uma SP alça 50 é uma alça pré-formada para um secundário pré-reunido para fixar um condutor neutro de 50 milímetros, ok? Bom, no laço, o condutor neutro, o isolador fica nesse vãozinho aqui, como eu disse para vocês. E na alça? Na alça fica bem aqui, tá certo? Ó, a alça, ela vai circundar, né, o isolador roldana bem aqui, ok? E essas ranhuras, né, esse entrelaçar aqui da alça pré-formada vai se entrelaçar com o condutor, de modo que ele seja afixado ao isolador, à estrutura, tá certo? Então, como eu disse para vocês, um SP laço 25 é um laço para neutro de alumínio isolado, de seção nominal 25 milímetros quadrados. Uma SP alça de 16 é uma alça para neutro de alumínio isolado, de seção nominal 16 milímetros quadrados. Uma alça para neutro de alumínio de seção nominal 50 milímetros quadrados vai se chamar SP alça 50 milímetros. Reforçando e lembrando, né, que o SP é de secundário pré-reunido, tá certo? A alça é o nome da alça, né, a alça pré-formada, e 50 é a espessura do condutor que ela vai conseguir segurar, tá bom? No caso, um condutor de 50 milímetros. O laço ele vai ser utilizado quando a rede está passando tangencialmente pelo poste, ok? A rede vai passar retinha pelo poste, e aí eu vou utilizar um laço. A rede vai passar, vai ser amarrada ou vai ficar perpendicular ao poste, eu uso uma alça. Então, se a rede está passando retinha assim, ó, eu uso o laço. Se a rede vai fixar aqui no poste, perpendicularmente, eu uso a alça. Por exemplo, deixa eu fazer aqui, para que vocês possam ver de maneira melhor. Está aqui o meu poste, tá certo? Está aqui o meu isolador. Se a minha rede vai fazer isso daqui, ó, vai passar reto pelo poste e vai apenas se segurar aqui nesse isolador, eu uso um laço, tá certo? Agora, se minha rede vai fazer isso daqui, ó, eu tenho aqui, deixa eu ver onde é que eu vou desenhar. Vou desenhar aqui no canto superior direito da tela. Eu tenho aqui o meu poste, certo? Eu tenho aqui o meu isolador rodando de um lado, certo? Tá aqui preso. Eu tenho aqui o meu isolador rodando do outro lado, tá certo que ele não vai estar preso assim no poste, tá bom, minha gente? Isso para que a gente possa entender. E aí o meu condutor vai ficar preso ao poste nessa direção aqui, dessa maneira. Ó. Vem o condutor, fica preso aqui ao isolador, aí vem para cá, para esse lado, e volta, e vai e continua. Qual é o tipo de amarração que eu vou utilizar aqui? Uma alça. Vai pegar uma alça tanto aqui desse lado, quanto uma alça desse outro lado, tá bom? Então, a alça vai ser aplicada para segurar o condutor quando ele passa dessa maneira aqui no poste. E o laço vai ser utilizado para segurar o condutor quando ele passa dessa maneira aqui no poste. Quando a rede está passando tangencialmente ao poste, eu vou utilizar o laço. Quando está sendo amarrada ao poste, quando está sendo encabeçada ao poste, quando está sendo ancorada no poste, eu utilizo a alça, ok? Outra estrutura muito importante, utilizada nas redes de baixa tensão, são as chamadas caixas de derivação.
As caixas de derivação, elas são utilizadas nas redes de secundário pré-reunido justamente para esse propósito, como o nome já diz, derivação. Justamente para derivar, para fazer a ligação dos ramais de ligação à rede de baixa tensão. Os ramais de ligação, que são aqueles condutores, minha gente, que saem da baixa tensão e vão lá para atender os consumidores, tá? Então, a nomenclatura da caixa de derivação vai ser essa. O SP é de secundário pré-reunido. CXD é a abreviação de caixa de derivação. Mas, além dessa nomenclatura para as caixas de derivação, a gente acrescenta a letra M, se a caixa de derivação for uma caixa de derivação monofásica. Ou a gente acrescenta a letra T, se essa caixa de derivação for uma caixa de derivação trifásica, tá bom? Então, na rede nua, para que eu pudesse conectar os meus ramais de ligação na baixa tensão, bastava eu ir lá com um conector cunha, um conector de aperto, ligava lá o cabo do ramal de ligação do condutor e estava feita a ligação. Para eu fazer esse tipo de conexão numa rede isolada é um pouco mais complicado. Eu tenho que perfurar o isolamento da rede isolada e fazer essa conexão. E para fazer essa perfuração do isolamento, são utilizados conectores especiais, próprios para isso, os assim chamados conectores perfurantes. E não é muito viável ter muitos conectores perfurantes ao longo da minha baixa tensão, porque são mais pontos que podem ocasionar falhas, que podem danificar o isolamento da rede, apesar de que o condutor perfurante é projetado e construído para que isso não aconteça. Mas o que é que acontece? Eu apenas faço uma interligação da rede de baixa tensão, utilizando o conector perfurante, não diretamente para vários consumidores, mas eu ligo em um barramento de uma caixa de derivação, tá certo? Então, eu tenho aqui, eu posso ter, por exemplo, eu vou tentar desenhar um poste aqui, tá? Tá aqui a minha, eu vou desenhar esse poste, não, o roxo não destacou muito, não, vou pegar um verde aqui, para destacar melhor. Ó, suponha que essa caixa de derivação aqui, pessoal, deixa eu apagar tudo aqui que eu já risquei. Suponha que eu vou desenhar um poste aqui, nessa caixa de derivação, tá? Vou desenhar aqui meu poste, tá aqui a minha caixa de derivação instalada no meu poste, ok? Ó. Tá aqui o poste. Ótimo desenho, tá vendo? E aí, ó, logo aqui em cima, tá passando a minha baixa tensão. Aqui a minha baixa tensão na rede cabo multiplexado. Vou até desenhar ele todo entrelaçado aqui, ó, cabo multiplexado, tá bom? E claro, tem um isolador segurando ele aí, mas não vamos ser perfeccionistas, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, dois conectores perfurantes. Um conector perfurante para fazer a ligação do neutro aqui, ó. E aí, pego um conector perfurante e levo um cabo aqui para dentro dessa caixa, que é o neutro. E aí, vou pegar outro conector perfurante e vou fazer a ligação aqui da fase, conecto aqui um conector perfurante, deu curto aqui, né, pelo meu desenho, mas desconsiderem esse errinho aqui. Pego o meu condutor perfurante e levo a minha fase aqui, ó, para dentro da minha caixa de distribuição. E o que é que vai ter dentro da minha caixa de distribuição? O que está aqui na foto do lado esquerdo, dessa que eu estou utilizando como exemplo. Vai ter um barramento de fase e um barramento de neutro, ou um barramento de neutro e um barramento de fase, tá? E aí, vocês podem notar pela imagem, espero que a imagem ajude para que vocês notem, eu tenho vários parafusos aqui, vários bornes, tá? Que me permite fazer várias outras ligações. Então, ao invés de eu ter que ligar vários ramais de ligação aqui na minha rede de baixa tensão, eu vou fazer a ligação dos meus ramais de ligação na caixa de derivação. Então, os meus ramais de ligação, ó, vão todos sair daqui de dentro da caixa de derivação e eles vão estar conectados aonde? Vão estar conectados nos bornes aqui dos barramentos da caixa de derivação. Se for uma caixa de derivação monofásica, essa caixa vai ter 2 barramentos, fase e neutro. Se for uma caixa de derivação trifásica, essa caixa de derivação vai ter 4 barramentos, um barramento de neutro e os outros 3 barramentos das 3 fases, tá certo? Então, essa é a função aí da caixa de derivação, que pode ser CXDM ou CXDT. CXDM é a caixa de derivação monofásica. CXDT é a caixa de derivação
trifásico. Então, sempre que uma estrutura tiver essa caixa aí, a gente vai nomeá-la, a gente vai dar essa nomenclatura. SPCXDM, secundário pré-reunido, caixa de derivação monofásica. SPCXDT, secundário pré-reunido, caixa de derivação trifásica. Certo? Bom, além das estruturas que a gente acabou de ver, né? A S1, S2, S3, S4, S5, SP alça, SP laço, SPCXDM, SPCXDT. Há também a nomenclatura para uma estrutura de baixa tensão necessária para a conexão de um transformador à rede secundária que ele está ligado, tá bom? Então, as estruturas SPTR, secundário pré-reunido, SP. TR, transformador. SPTR, secundário pré-reunido, para transformador. Essas estruturas SPTR vão ter todos os materiais necessários para a conexão de um transformador à rede secundária de distribuição, que pode incluir dentro desse conjunto de estrutura conectores perfurantes, parafusos, cabos, caixa de proteção, disjuntores, chave seccionadora, etc. Então, é um conjunto de estruturas, de unidades construtivas que formam a estrutura SPTR. Agora, logo após o nome da estrutura SPTR, eu tenho que indicar se é um transformador monofásico ou trifásico. Se for um transformador monofásico, logo após SPTR, vai vir a letra M. Se for um transformador trifásico, não tem a letra T e tampouco a letra M. Fica só SPTR e logo após vem a potência do transformador, tá bom? Na parte final do nome da estrutura, deve ser adicionado o tipo de proteção utilizado. A letra P indica a utilização de caixa de proteção com disjuntores. E com disjuntores termomagnéticos ou fusíveis tipo NH. A omissão desta informação indica a utilização de seccionadoras unipolares, tá bom? Então, nós temos para nomear as estruturas necessárias para a implantação de transformadores, né, e conectar esses transformadores na rede secundária, a nomenclatura SPTR. Se for para interligar um transformador monofásico, SPTR-M. Se for para instalar um transformador trifásico, SPTR alguma coisa. O que é essa alguma coisa que vem logo após? É a potência do transformador, tá? Então, logo após a indicação SPTR ou SPTR-M, vem a informação, a indicação de qual é a potência daquele transformador que está sendo instalado na rede. Por exemplo, SPTR-M10P. SPTR-M10P é uma estrutura necessária para proteção e conexão de transformadores monofásicos de 10 kVA com caixa de proteção em policarbonato e ferragens em aço. SPTR-A75P é a estrutura necessária para instalar um transformador de 75 kVA trifásico com caixa de proteção. SPTR-225, a mesma coisa para um transformador de 225 kVA, e a proteção desse transformador é através de uma seccionadora unipolar e ferragens em aço, tá bom? Aqui do lado direito de vocês, né, nós temos a imagem de um transformador, ok? E esse transformador, para que seja conectado a baixa tensão, vai precisar do auxílio de todas essas ferragens, de todas essas estruturas, para que o transformador seja conectado a baixa tensão. Outra informação que vale a pena a gente trazer aqui para vocês é com relação à conexão da proteção e do tipo de condutor que vai ser utilizado na baixa tensão desses transformadores. Como nós vimos, existem diversos cabos utilizados na baixa tensão de acordo com a espessura desse cabo. E para facilitar a vida do projetista, né, o cara que está projetando uma rede, tudo isso já é tabelado. Eu calculei que eu vou instalar ali um transformador de 75 kVA naquela região para atender determinadas unidades consumidoras. Qual é o tipo de cabo que eu vou utilizar para fornecer energia elétrica para esses consumidores? Bom, ele vai lá na tabelinha e verifica. Um transformador de 75 kVA
vai precisar de um cabo trifásico de 50 milímetros, tá certo? Para que ele seja escoado, seja atendido os consumidores dessa baixa tensão. E também tem outras informações. Por exemplo, no transformador de 75 kVA, qual é o tipo de disjuntor que eu vou utilizar? Vou utilizar disjuntor de 80 amperes. Mas aí, se vocês estiverem bem atentos, vocês vão verificar uma situação. Como é que, para um transformador de 75 kVA, eu estou utilizando um disjuntor de 80 amperes, se logo acima, um transformador de potência menor está utilizando um disjuntor maior? Como é que se justifica isso? Olha só, o transformador de 75 kVA usa um disjuntor de 80 amperes, claro, para uma rede de alumínio trifásica, onde cada fase tem 50 milímetros de espessura, tá? E por que aqui no transformador de 45 kVA, que é uma potência bem menor, eu estou utilizando um disjuntor maior? No de 45, eu estou utilizando um disjuntor de 100. E no de 75, eu estou utilizando o disjuntor de 80. Não tem lógica isso. À primeira vista, parece ser estranho, né? Mas não é, porque a baixa tensão do transformador de 75 kVA, ela é dividida em 2 circuitos. Então, na verdade, no transformador de 75 kVA, nós não temos um disjuntor de 80 amperes. Nós temos 2 disjuntores de 80 amperes. Um transformador, ele deve ser projetado para ficar no centro de carga, ou seja, que todas as cargas fiquem o mais equidistante possível desse transformador. Em um transformador de 75 kVA, nós vamos ter uma baixa tensão separada, dividida em 2 circuitos protegidos, onde cada um desses circuitos vai ter uma caixa de proteção, onde nessa caixa de proteção haverá um disjuntor de 80 amperes. E assim deve ser para todo transformador com potência igual ou maior a 75 kVA. Por exemplo, se a gente vier aqui para o transformador de 30 kVA, nós vamos verificar que o disjuntor de proteção do transformador de 30 kVA é de 50 amperes, tá? Mas é apenas um disjuntor, um único circuito. Então, a baixa tensão todinha vai ser protegida por esse disjuntor de 50 amperes. E qual é a espessura do condutor que eu vou utilizar na baixa tensão? Quando o meu transformador é de 30 kVA, condutor, um cabo trifásico de 25 milímetros, 3 fases de 25 pelo neutro de 50. Claro que eu estou falando de condutor de alumínio, condutor de cobre está ali do lado as outras espessuras. O transformador monofásico de 10, por exemplo, o monofásico de 10, ele tem um disjuntor de 63 amperes, e qual é a baixa tensão que vai sair desse transformador? É uma baixa tensão de um cabo monofásico, uma fase de 25 e um neutro de 25. Outra característica interessante para observar aqui nos transformadores é que nos transformadores a partir de 150 kVA, nós não utilizamos disjuntores para a sua proteção. Vocês podem ver que onde tem caixa de proteção com disjuntores, tá em branco. Por quê? Porque não é utilizado disjuntor, mas sim fusíveis de baixa tensão, ou fusíveis NH, tá certo? E logo aqui vocês têm, inclusive, a capacidade de cada um desses fusíveis. 125 amperes, 160 amperes e 200 amperes para os transformadores de 150, 225 e 300 kVA cada um, tá certo? Respectivamente. Então, fusíveis que são acoplados, né, em seccionadoras unipolares, é que protegem a baixa tensão desses transformadores. Que no caso aqui, ó, do de 150 e do 225, para condutores de alumínio, são condutores de 95 milímetros de espessura, cada fase por neutro de 50 milímetros. Apenas no transformador de 300 kVA, um transformador bem robusto, bem potente, né, não se utiliza na sua baixa tensão cabos de alumínio. Mesmo sendo no interior, né, tem que se utilizar cabos de cobre, ok? Então fica aí a título de conhecimento de vocês. Ah, professor, eu vou quebrar minha cabeça, ter que decorar esses valores, essas informações. Bom, é bom a gente saber isso de cor, mas não sabendo, é bom saber onde encontrar. Você vai encontrar no material que está disponível aqui para vocês em sala de aula, mas eu digo também para vocês que esse material, esse conteúdo, essa informação, essa tabela que eu estou trazendo aqui para vocês, foi retirada dos padrões de estrutura, né, dos critérios de projeto utilizados pela concessionária aqui do nosso estado. Esses valores podem variar de uma concessionária para outra, mas a variação vai ser mínima, tá bom? Bom,
Agora, vamos verificar, como eu havia dito para vocês, como é que funciona a associação dessas estruturas secundárias de acordo com o posicionamento da baixa tensão nos postes, nas redes, tá? A primeira estrutura, a primeira nomenclatura que eu trago aqui para vocês é a SPTG. SPTG é a abreviação da estrutura denominada por secundário pré-reunido, tangencial ou tangente. Nesse caso aqui, vocês podem observar que a rede passa tangencialmente pelo poste, passa reto, passa direto, melhor dizendo, tá bom? Então, a baixa tensão, cadê o meu cursor? Perdi aqui, o meu cursor está aqui. A baixa tensão, ela passa ó, tangencialmente. E do que é composta essa estrutura? Vocês podem ver aqui que a gente vai ter uma S2. Essa S2 pode ser uma S2N, pode ser uma S2A ou uma S2B, vai depender aqui da espessura desse poste. Mas o que nós temos aqui é uma S2. Além desta S2 instalada aqui no poste, nós temos também aqui uma SPCXDM ou SPCXDT, vai depender se essa rede é trifásica ou monofásica, tá certo? Ou dos clientes também que vão ser atendidos. SPCXDM, SPCXDT. Essas são as principais estruturas existentes numa SPTG. Como essa rede está passando também tangencialmente por esse poste, deixa eu ver se tem como eu dar um zoom aqui, eu acho que não. Essa rede aí, esse cabo, ele vai ser conectado esse cabo vai ser conectado não dá certo, eu tentei dar um zoom aqui, não consegui. Esse cabo aqui vai ser conectado ao isolador com auxílio de um laço. Lembra? Aquela estruturazinha que tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Aí faz isso aqui, ó. Nossa, que coisa mal feita, mal desenhada, viu? Deixa eu apagar aqui, vou ver se eu consigo desenhar melhor um laço. Perdi até o cursor. Ó, o laço faz mais ou menos isso daqui, ó. Tá bom? É assim que esse condutor vai ser fixado ao isolador. Pois bem, SPTG é o nome, a nomenclatura para a estrutura secundário pré-reunido tangencial. Outra combinação é essa daqui, ó, a SPTO. É uma estrutura que contém uma rede de baixa tensão que passa tangencialmente pelo poste e em oposição ao lado pelo que ela passa, nós temos uma derivação, tá bom? Então, tá aqui a minha baixa tensão, passando tangencialmente pelo poste, e em oposição a essa baixa tensão, eu tenho uma derivação saindo aqui para outro lado, tá? De maneira oposta. Por isso, a nomenclatura dela é SPTO, secundário pré-reunido, tangente, com derivação oposta. Essa estrutura, vocês podem ver, vai agora conter duas armações secundárias, uma de um lado do poste e outra do outro lado do poste. E vocês podem notar também que uma estrutura aproveita o parafuso da outra, tá bom? Então, eu posso dizer que de um lado aqui do poste, eu tenho uma S2, vamos supor que seja um parafuso de 250 milímetros, S2A. Aproveitando o parafuso da S2A, do outro lado aqui do poste, eu tenho outra S2. Só que essa S2 vai se chamar o quê? Vai se chamar S2C. Por quê? Porque ela não tem parafuso próprio, ela é complementar à estrutura do outro lado do poste, ela aproveita, ela utiliza o parafuso da outra estrutura, ela aproveita o parafuso da S2A. Então, nesse poste, eu tenho aí uma S2A e uma S2C, tá certo? Olha, e segurando a rede aqui, de um lado do poste, eu vou ter um laço, tá bom? Segurando aqui a baixa tensão, e do outro lado aqui eu vou ter uma alça, tá certo? Como eu disse para vocês, o laço, ele é utilizado para segurar o condutor quando a rede passa tangencialmente a ele, e a alça é utilizada quando a rede passa perpendicularmente a ele, ele é amarrado e segurado aí através de uma alça. E, claro, além dessas estruturas, eu tenho a nossa velha amiga aqui, ó, SPCXDM,
ou SPCX-DT, que significa secundário pré-reunido, caixa de derivação trifásica para SPCX-DT, ou SPCX-DM, secundário pré-reunido, caixa de derivação monofásica, tá certo? Então, a combinação de todas essas estruturas, com essa disposição aqui e com essa conexão de rede, é denominada por SPTO, secundário pré-reunido, tangente com derivação oposta. Outra estrutura é a SPTD. A SPTD é a abreviação para secundário pré-reunido tangente com derivação dupla, tá? Neste caso aqui, como o próprio nome diz, eu tenho uma derivação de baixa tensão em dois sentidos no meu poste. Tem a minha rede aqui, que passa tangencialmente pelo poste, e aí eu tenho uma derivação para um lado do poste, perpendicularmente, né? E outra para outro lado do poste também, perpendicularmente. Portanto, uma derivação dupla.
distribuição secundária da nossa concessionária. Nessa tabelinha aqui, eu trago para vocês a informação do cabo fase, cabo neutro de cada uma dessas estruturas, o tipo de poste a ser utilizado quando se instala essa estrutura, o tipo de pré-formado que vai ser utilizado, se é laço e alça, se é somente alça. Mas como isso aqui é coisa tabelada, eu não vou me detalhar, nem perder tempo aqui em esmiuçar essa tabela para vocês, que está disponível no material que foi disponibilizado aí no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje sobre estruturas secundárias. O nosso tema da próxima aula já está posto aí, e a nossa próxima aula já está agendada, né, para a próxima quarta-feira, 3 horas da tarde, se Deus quiser. Para você que teve a paciência de assistir essa aula até agora, meus parabéns e meu muito obrigado. Eu vou estar encerrando aqui a gravação da aula, mas vou continuar disponível aqui para vocês, para esclarecer qualquer dúvida, pergunta ou questionamento que vocês venham a ter relacionado ao tema, ao conteúdo de hoje. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima.